Tem muita gente com a vida financeira travada e eu percebo que essas pessoas não fazem o mínimo de ideia de por que elas estão travadas. Assim, elas sempre fazem ideia de que é o governo, o problema geralmente está no governo, está com a inflação, etc. Mas, por experiência própria, eu entendi que existe uma energia invisível que trava a vida financeira de qualquer pessoa. E eu quero bater um papo com vocês aqui, nesses poucos tempos aqui, sobre qual é essa energia invisível que trava a vida financeira de qualquer pessoa. Eu não sei se vocês perceberam, mas a politicagem trava a vida financeira, independentemente da renda que uma pessoa tenha. Primeiro, deixa eu fazer uma distinção do que é politicagem e do que é política. Primeiro, política é a organização de uma decisão coletiva que visando o futuro. Então, é uma decisão coletiva que nós estamos vendo o futuro. E a politicagem, por sua vez, é aquele ruído, briga, aquela polarização, a terceirização de culpa, é o consumo constante de indignação. Então, é a politicagem, não a política, que drena a sua energia financeira. Tá, Marcelo, mas como é que ela trava a minha vida financeira? Como que ela trava a vida financeira de outras pessoas? Vamos lá. Quando você vive imerso em politicagem. Quando você vive imerso na politicagem, 4 coisas acontecem. Primeiro, você acaba transferindo a responsabilidade da sua vida financeira, que é da seguinte forma: se a culpa é sempre do governo, é culpa do sistema, é culpa dos outros, você acaba não agindo, você nunca age. E aí a responsabilidade sai das suas mãos e com ela também o poder de mudar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você está imerso na politicagem, você gasta tempo discutindo o que você não controla. Quantas vezes você já viu aí horas em debates online? Não sei se você já passou esse momento, debates online, discussões inflamadas, consumo de notícias que só geram raiva, tempo que poderia estar sendo usado para planejar, para aprender, para executar. O terceiro ponto de que quem vive imerso na politicagem carrega é: você alimenta raiva, medo e escassez. E aqui, quem está imerso na politicagem vive de emoções intensas. E essas emoções, elas bloqueiam decisões racionais, elas bloqueiam a criatividade, elas bloqueiam a visão de oportunidade. A pessoa acaba ficando preso, refém, no modo de sobrevivência emocional, esperando uma notícia boa ou notícia ruim, enfim. Ela está sempre presa. E o quarto ponto é que quem vive imerso na politicagem perde o foco em decisões práticas. E aí, o que a pessoa precisa para isso? Para poder ter uma vida financeira melhor? Ganhar, cuidar, proteger, multiplicar o dinheiro. E isso exige clareza. Mas quando sua mente está ocupada com indignação, não sobra espaço para você montar uma estratégia. E aí aqui um ponto interessante. Não é sobre esquerda ou sobre direita. É sobre onde a sua atenção está. Porque a energia que resolve as finanças, como que ela funciona? Ela é silenciosa, ela é prática, ela é disciplinada e, por sua vez, a politicagem é ao contrário, ao contrário disso. Ela é barulhenta, ela é emocional e também é improdutiva. E aqui agora fica a questão: Marcelo, mas o que precisa ser feito
Então aqui eu quero dar dicas práticas do que você precisa para poder prosperar. Você precisa aprender 3 coisas. Primeiro, que é posicionar-se sem se intoxicar. Você precisa ter as suas opiniões, você precisa votar, você precisa participar. Mas você e eu não podemos viver reféns do noticiário, nós não podemos ficar refém das brigas, do caos alheio. Deixa eles que se matem. Segundo ponto, a gente precisa opinar sem viver dependente disso. Porque a sua vida financeira não pode estar condicionada ao que acontece em Brasília, não pode estar condicionada ao que acontece em Washington ou onde for. Você precisa de um plano que funcione independentemente do cenário político. E ainda nós vamos além. É o terceiro ponto, que é agir mais do que discutir. Porque no final da história a discussão não paga a conta. O que é que paga? A ação é que paga. Concluindo essa conversa, esse bate-papo, no fim, o dinheiro responde a 3 coisas que são óbvias, mas nós não estamos colocando em prática, nós não estamos vivendo isso. Primeiro é clareza, saber o que você quer e por que você quer. Segundo ponto, nós precisamos ter constância, fazer todo dia, sem drama. E o último ponto é responsabilidade. Nós precisamos assumir o comando da nossa própria vida. E aqui a gente precisa entender que a gente não precisa de discursos, não precisa de indignação, a gente não precisa de terceirizar a culpa. E é exatamente por conta disso que muita gente está travada financeiramente. Por quê, Marcelo? Porque elas delegaram o poder da própria prosperidade para fatores externos. Fatores que elas não têm controle, elas não têm controle do que acontece em Brasília, mas ela tem controle do que acontece na vida dela. Então o que você precisa fazer? Retomar o seu controle da prosperidade. E aí, a sua vida financeira melhora quando você para de consumir politicagem e você começa a produzir resultados.